Tá, nós estamos gravando a partir de agora, tá? Bom, então o que acontece? A gente tem que analisar que, bom, vamos fazer vamos dar uns passinhos atrás, vamos sair da venda dos problemas comerciais, vamos entrar na filosofia, tá? Hoje, o grande mal do século é a ansiedade, a depressão, e isso é um ponto porque a gente tem um mercado muito competitivo, porque o mercado torna-se competitivo quanto maior as possibilidades nele encontradas, tá? Além disso, nós tivemos você mesmo contribuiu para construir um mercado forte. Você construiu na sua adolescência, na sua juventude, um mercado forte, né? Você disse que tem quase 50, eu tenho quase 40. Eu também contribuí. Meu pai contribuiu, seu pai contribuiu. Homens fortes. Esses homens fortes fizeram tempos melhores. Nós tivemos aí de 2000 até 2012, 13, e não estou sendo politiqueiro. Não interessa. É apenas o seguinte, não vamos elencar nomes, mas o cenário melhorou. Plano real, a gente conseguiu ter poder de aquisição, né? A gente adquiriu, e nós nos acostumamos, tá? Agora nós tiremos uma virada que não veio com a pandemia. A pandemia foi só uma forma de exaltar aquilo que já estava na cara da gente. O que aconteceu? Nós tivemos uma revolução de acesso à informação, uma facilitação do acesso ao trabalho, às formas de ganhos, e a partir disso o mercado se inundou de pessoas despreparadas, que, querendo ou não, elas maneiam o mercado de uma forma a deixá-lo mais desconfiado. Ou seja, bons profissionais como eu e você temos mais dificuldade em fechar um negócio hoje do que tínhamos há 4 anos atrás. Em virtude de que eu vou conversar com o cara chega pra mim, olha, quanto é que custa esse trabalho que tu faz? Eu digo, cara, para eu sentar a bunda na cadeira e falar contigo é R$2.000. Eu quero dizer, mas é muito caro, tem cara que faz de graça. Eu digo, beleza, esse cara que faz de graça, ele sou eu há 10 anos atrás, que também fazia de graça. Você entendeu? Então, tipo assim, isso acontece. O que a gente tem que analisar friamente? Filosoficamente, a gente tem que se conhecer. A gente tem que conhecer as nossas... É a matriz SWOT psicológica, né? Tu tem que conhecer as tuas forças e as tuas fragilidades. Você tem que saber naquilo que você é muito bom, e você tem que, dentro daquilo que você é muito bom, você tem que melhorar cada vez mais. Dentro daquilo que você não é bom, ou você desenvolve, o que é bastante difícil e quase 99% das pessoas não conseguem se desenvolver naquilo que não é da sua natureza. Eu não estou dizendo não ser bom, mas não ser bom o suficiente. Existir pessoas melhores nas quais você pode confiar e você pode agregar ao seu trabalho. Vou dar o meu exemplo. Eu sou um cara muito estressado. Tá? Muito estressado, mas eu sou estressado ao ponto de ser ríspido, ao ponto de ser beirando a má educação. Eu sou muito prático nesses aspectos. Quando o meu cliente está com um problema, ele fica sensível, ele fica psicologicamente estável. Eu sou um cara que muito pouco fico instável psicologicamente. Eu sou muito prático em todas as áreas da minha vida. E aí as pessoas dizem, mas tu não tem coração. Eu digo, cara, não é isso. É que eu não posso. Imagina o seguinte, eu atendo, tipo assim, por ano, 4, 5 mil pessoas. Dentro dessas 4, 5 mil pessoas, 1.500 viram minhas clientes diretas ou indiretas. Imagina se eu absorver dessas pessoas todas os sentimentos, todas as frustrações e tal. Eu não consigo dar o meu melhor. Então o que eu fiz? Eu digo, cara, eu não vou conseguir desenvolver essa área. Eu tentei. Durante 1 ano eu tentei. Não deu certo. Não deu certo. Juro por ti, isso começou a me matar por dentro. Eu contratei um cara para fazer isso por mim. Entendeu? Mudou a minha vida. A minha produtividade dobrou. Eu consegui melhorar as coisas. Então, assim, esse é o ponto. Mas o que eu quero dizer é assim, no momento que tu te conhece, que tu conhece a tua natureza, tu vai começar a entender que as tuas dúvidas, as tuas frustrações as tuas dificuldades, elas estão associadas sempre às tuas forças, às tuas fraquezas. E só você vai conhecer isso. É a história da goiabeira que quer dar jabuticaba. Tu conhece essa história?
É a goiabeira, porque diz o seguinte, qual é o objetivo? A gente chama isso, Aristóteles fala, que Aristóteles já deve ter ouvido falar, é aquele cara que é mais ou menos famoso ali na Grécia, ele não era grego, né? Detalhe, ele não era grego, né? Ele é um dos filósofos gregos mais famosos, mas ele não era ateniense, ele não era cidadão grego. Ele era de uma cidade satélite ali e tal. Oi, Ana, né? E esse cara diz assim, Luiz, que a Aninha tá ali, ó, né? E esse cara diz o seguinte, que peraí que tem, meu Deus do céu, a mina não entendeu ainda, que eu falei para ela que eu tô em ligação e ela não entendeu, tá? E aí Aristóteles diz o seguinte, que tu tem que conhecer a ti mesmo, é o primeiro passo, né, de tudo, porque a partir desse pressuposto você consegue entender o que o interlocutor, explicador quer te passar. E você vai ter. E quando as pessoas dizem, você pega o que você precisa e deixa aquilo que não é adequado, não é aquilo que você julga, mas aquilo que não se aplica àquele modus operandi que você tem de forças, fraquezas, fragilidades, para você entender aquilo que pode te ajudar ou não. Então, aquilo que funciona para mim, a gente, por exemplo, tem muito claro, por exemplo, num salão de vendas ou entre nossos concorrentes, que nós temos uma competição. Tá? Mas essa competição ela é desleal. Por quê? Porque não há igualdade. Né? Então, tipo assim, não há igualdade no sentido de que as pessoas não têm como ser comparadas às outras. Não tem como eu me comparar a você, você se comparar a Ana, a Ana se comparar a... Por quê? Nós somos singulares. Entende? Então, no momento que eu digo o que a gente pode fazer, porque é o que se faz. Digamos assim, não é o que se faz. A melhor forma de dizer isso é dizer que é a forma que nós temos de fazer com que as diferenças apareçam. Quando a gente tem um salão de venda heterogêneo, o foco não é igualar, o foco é elevar as heterogeneidades, ou seja, mostrar as diferenças. Por quê? Porque no momento que eu consigo conhecer as diferenças entre os profissionais, eu consigo entender quais são as suas principais habilidades. E aí eu consigo entender que existe um profissional que ele é muito bom de pegar um cliente já pronto para o fechamento e não perder venda, porque tem gente, pasme, que não consegue vender para quem quer comprar. Entende? Não consegue fechar negócio. Ele não consegue... passou por todo o processo, e aí o que ele vai fazer? E aí vamos fechar, entende? Então ele não consegue fazer o processo ser uma parte mais evolutiva, mas ele fazer o negócio acontecer naturalmente. Tem outros caras que fazem isso com uma maestria que quando tu vê ele tá na casa do cara tomando café, entende? Então isso é um ponto. E aí o que as pessoas tendem a fazer, tá? Só um pouquinho. Guilherme, atende o telefone por gentileza, meu filho. Guilherme trabalha comigo, meu filho. Então o que acontece? A gente tende a pegar as diferenças e tentar equivaler as diferenças. Não. O que eu descobri, depois de muito tomar na cabeça? Que à medida que eu tenho uma heterogeneidade, uma diferença de habilidades dentro de uma equipe, ou seja, diferentes naturezas, né? E a partir dessas diferentes naturezas, deixa eu só ligar pro meu filho aqui. Isso, avisa ele. E aí o que acontece? Eu pego essa habilidade e eu crio um local no processo onde essa habilidade é preponderante para o sucesso do processo. Porém, no meu processo e na maioria das minhas empresas isso funciona. Na de vocês vão ter que ter criatividade. Por quê? Porque hoje cada vendedor e cada consultor, cada pessoa, vou usar isso como unidade de venda. Unidade de venda, ela é individual, ela é responsável pelo seu resultado, indiscutivelmente. Ou seja, eu não posso botar a Ana para intermediar uma venda para o Luiz, porque eu vou ter que dividir comissões. Entende? É possível fazer isso? Mas mexe na infraestrutura empresarial. Então, não é esse o foco. O foco que eu quero dar para elencar aquelas diferenças entre perfis de profissionais e perfis de pessoas é o foco na conversa. Então, existem pessoas que têm um foco de conversa melhor do que outras.
Então ele vai ter que adequar o script de venda a fim de potencializar a sua principal função e criar um departamento de suporte, ou seja, a Garrett Divino, que eu não é Garrett, é Garrett? Legal. Ela tem uma habilidade, mas ela vai ter uma dificuldade de fazer o fechamento. Dentro desse processo, ela vai criar o quê? Eu já sei que eu tenho essa fragilidade. Lembra que eu e o Luiz estavam falando disso? Eu tenho essa fragilidade, mas o Luiz não tem. Aí eu vou dizer, eu tenho todo esse bom perfeito. Então agora, nosso diretor de venda vai te dar as boas-vindas à nossa empresa. O Luiz chega, olá, tudo bem, Ana? Pô, muito legal. Seja muito bem-vindo ao JPF. Bom, agora a gente vai entrar na parte boa. É o vendedor vaselina, entendeu? Que vai indo. Então ele já vai chegando, já vai entrar e diz, ó, beleza, tu tá com a tua carteira com os teus documentos aí, com a da tua família? Ah, não tá? Legal, vamos fazer o seguinte, eu vou te orientar aqui como é que eu preciso que isso aconteça. Se tu tiver alguma dificuldade, eu vou mandar uma pessoa especificamente aí para te ajudar da nossa empresa, porque eu tenho certeza que isso é a parte mais fácil do processo, tá bom? Então daí já vai... Entendeu? Claro, claro. E tu usou uma palavra maravilhosa. Potencialidade. Tu sabe, olha só. Tu usou uma palavra muito legal de potencialidade. Eu chamo... tem assim, ó, hoje eu estou um momento filosófico, tá? Nós usamos filosofia no início e vamos usar durante o processo também. Senti necessidade de trazer algumas coisas assim da filosofia, tá? Tem um cara chamado Nietzsche, tá? Muito contestado, um filósofo alemão, tá? Mas ele é muito legal tu pegar. Ele escreveu um livro extremamente complexo, tá? Que é a história de Nikira. E na verdade é a Nikira contando essa história. E aí ele diz o seguinte, que o foco da excelência... O motivo de você buscar a excelência é você ter ganho de potência. Só que ele não diz isso assim no livro. Ele está falando que além de escrever em alemão, que é uma coisa, para mim, não faz sentido nenhum, embora seja parecido com o inglês, é horrível de se ler. Ele quer querendo traduzir o seguinte. O Rafael, por exemplo, eu. Via de regra, eu acordo 13h30, 4 horas da manhã. Tá? 13h30, 4 horas da manhã, quando eu me sento na cama, e a minha cama é alta, eu sou um cara alto, eu tenho 1,90 m, eu sento na cama, meus pezinhos ficam balançando, pra ter uma noção. Então, assim, eu sento na cama, assim, e eu penso, cara, tem que levantar e tal, todo dia. E aí eu levanto, vou tomar meu banho, eu já ganho um pouco de potência, eu fico mais animado, eu vou tomando um café, eu já fico mais animado, eu ligo meu computador, começo a olhar as campanhas, elas estão dando certo, muitas dando certo, poucas dando errado, isso já me dá um ganho de potência. 8h30, 9 horas começam a chegar os clientes, as ligações e tal, já vou ganhando potência, Quando chega 10 da manhã, eu tô em cima da mesa da Inova gritando, eu subo na mesa gritando com o pessoal e tal, gritando nesse bom sentido, empolgado com as coisas. O que aconteceu entre 4 da manhã e 10? Ganho de potência. Então, assim, tudo que a gente está fazendo, seja o que for, e eu vou entrar agora no critério de venda, quando a gente está trabalhando com venda, a gente tem que buscar o prazer. Venda é prazer. Tem um cara que eu gosto muito que tem um curso chamado Venda Cura Tudo. E é real, venda cura tudo. Mas depende do que ela cura. Né? Eu acho que o Luiz falou uma coisa assim, dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. O que todo mundo precisa não é diferencial. Então, se o dinheiro é importante, nós todos não temos dúvida disso. Todos nós temos aí os nossos boletins para pagar. Mas o que acontece no meio desse processo? Sem dinheiro você não compra nada. E dinheiro não compra a maioria das coisas. Na verdade, dinheiro compra tudo sim, tá? Só não compra... A única coisa que ele não compra é tempo de vida. Acabou.
Mas é mais fácil ser amado nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje. Eu vou fazer um retrato do tempo de hoje, tá? Importante. É mais fácil tu ser amado, é mais fácil tu ser... as pessoas prestarem atenção em você. Eu tô dizendo todas, não as pessoas do teu meio. Porque se por exemplo, eu entrar hoje numa favela, eu sou alemão de olho verde e eu me comporto diferente das pessoas. O meu comportamento é diferente. O cara vai olhar, é gringo. Ninguém vai me dar, ou vai me dar bola. Ou se for me dar bola, é pra, de uma forma ou outra, querer tirar algo que eu tenho. Não de roubar, eu não tô falando disso. Eu tô falando de tirar algo que eu tenho. Como se todas as pessoas querem. Hoje, vocês estão tirando algo que eu tenho, eu estou tirando de vocês algo que vocês têm. Mas isso é com consentimento. Quando tu tá fora da tua população, quando você está numa população heterogênea, na qual você não pertence, na qual você não conhece o comportamento, a cultura, o modus operandi, você é avisado e as pessoas não te dão moral. É difícil. Agora, se eu sou um cara que eu sou famoso, tá? Eu sou famoso. De alguma forma, as pessoas me admiram. De alguma forma, as pessoas sabem que eu tenho o poder aquisitivo. Que eu conquistei coisas que elas não conquistaram. De antemão, eu já gero uma autoridade imediata. E elas começam a me admirar, mesmo que tenha por trás aquilo lá. E nós vamos entrar nisso quando a gente entrar nas etapas importantes da venda. Uma parte é gerar autoridade. Geração de autoridade é aquela coisa que a gente diz que a geração de autoridade não diz respeito a nós, diz respeito a quem está nos ouvindo. Então, a geração de autoridade para o vendedor é muito importante. Porque se tu gera autoridade, tu já deixa claro pro teu potencial cliente que tu não precisa vender para ele. Porque tu já está onde tu queria. Porque tu faz aquilo para ajudar o teu cliente. Porque aquele lugar é o lugar que você tem que estar. Quando tu tá no telefone com o teu cliente, tu é a goiabeira que dá goiaba. Não a goiabeira que dá jabuticaba. Perdão da analogia, eu não contei a história, mas a analogia é perfeita. Tu é uma pessoa que executa a tua natureza. No fim desse processo tem dinheiro? Tem. Porque o sistema capitalista finaliza com a comissão e com a recompensa, né? Mas a maior recompensa que você vai ter é transformar a vida daquele que não teria a vida transformada se não houvesse te conhecido. Tem um caso que eu conto sobre isso que é muito legal. Uma dona de uma corretora do Rio de Janeiro, uma senhora da idade da Fátima, me ligou. Tudo bem, mas enfim, mas a Fátima, ela é a minha testa de ferro, é a quem me xinga, é a que eu aturo xingamento. Tô brincando. Não, mas é ela que me puxa as orelhas quando precisa, entendeu? E eu tenho respeito por isso, né? Mas a gente já brigou, que vocês saibam disso. Então, o que acontece? A Fátima, a Fátima não, uma senhora da idade da Fátima, assim, com o mesmo perfil, assim, carioca e tal, aquele sotaque, né? Veio conversar comigo, dona de corretora, que no caso não é a Fátima, mas é outra pessoa, com a correção da Ana. E aí o que aconteceu? Ela veio conversando comigo e eu trocando uma ideia com ela. Eu não tava nem falando de venda, nada, e coisa. E daqui a pouco ela disse, que eu tô tentando falar contigo, mas eu não tô me sentindo muito bem e tal, coisa. Ela tem leve saúde, tá? Ela tem o plano da leve saúde. E aí eu perguntei pra ela, o que tu tá sentindo? Não, eu tô tomando antibiótico, né? Eu tô fazendo isso aqui. E pra contextualizar pra vocês, eu sou biomédico, tá? Então, tipo assim, eu sabia o que eu tava falando. Que eu tava perguntando pra ela, tá, mas o que houve? Não, eu tô tomando antibiótico, mas tô com febre. Opa, qual é o teu sintoma? Eu tô com dor na bexiga, eu não tô conseguindo urinar. Qual é o antibiótico que tu tá tomando? Tô tomando ciprofloxacina. Eu falei pra ela, opa, vamos fazer o seguinte, a nossa ligação acabou. O que tu vai fazer agora? Eu quero que tu pegue um papel e anote. Você vai sair da sua casa, vai pegar um Uber, vai até o hospital, vai dizer que tu tá morrendo de dor, tu tá com febre, tomando antibiótico, tu vai chegar na leve saúde e eles têm que te internar, porque tu tá com pielonefrite. Tu pode morrer. Bom, como eu te disse, eu não sou um cara muito sensível para dar notícias ruins, né? Então imagina, né, a fazer um atendimento. Então a mulher ficou muda. Eu digo assim, antes de a senhora começar a chorar, a senhora vai pegar um Uber e vai chorar no hospital, tá bom?
já aumenta a sensibilidade e já te bota pra dentro lá na hora, tá? Então, eu já disse pra ela, claro, eu fui um pouco mais extenso do que isso, mas resumindo foi isso. Eu desliguei o telefone com ela e disse pra ela, vai agora, né? Nesse tom. Disse, ó, vai agora, entendeu? Bem enfático. Disse, ó, ela não tinha me conhecido como biomédico, e eu sou um biomédico bem conhecido no sul do país e tal, mas saí da área, né? Me eximi disso. Cara, não falei mais com ela. E não mandei mensagem também. Nossa, meu, como tu é insensível, não muda se ela tava bem. Ela me mandou uma mensagem dizendo que tava no hospital. Eu digo, beleza, a minha missão eu cumpri. 20 dias depois ela me manda um áudio. Eu odeio áudios. Eu não escuto áudios. Eu tenho pavor de escutar áudio. Se alguém tá me ouvindo e tá pensando em me mandar um áudio, mande texto e marque uma ligação. É melhor, que eu não vou escutar. Mas assim, ó, ela mandou um áudio de 2 minutos. E eu fiquei curioso. Eu disse, ó, não morreu, né? Então deu certo. Aí eu peguei e escutei o áudio. Ela falando pra mim, Rafael, tu salvou minha vida. Ela me ligou querendo comprar uma plataforma de geração de lead. Eu mandei ela pro hospital e ela salvou a sua própria vida. Ela disse, eu tava com uma infecção, eu tive uma infecção hematogênica, que é quando a infecção sai dos rins e vai pro sangue. Eu fiquei internada e parará, e agora eu tô recuperado, eu queria te agradecer. E aí ela já queria falar de venda. E eu disse pra ela, ó, parada é o seguinte, tu tá convalescente, te recupera primeiro, daqui a 10 dias, quando tu estiver bem, tu me liga de novo. E aí a gente fala sobre o teu processo aí. Minha cliente. Tu entende? Então, tipo assim, às vezes... E o que eu quero dizer com isso? Ah, eu quero dizer que eu sou melhor que os outros? Não. Eu quero dizer que o primeiro passo da venda é você reconhecer os reais problemas do teu cliente. É difícil fazer isso quando tu não tem dinheiro no bolso. Porque para mim é fácil eu me eximir de fazer uma venda ou protelar uma venda a 60 dias porque eu tenho dinheiro no bolso. Aquela venda não vai mudar a minha vida hoje. Agora, se eu tô com 0, é difícil fazer isso. Então, e eu quero dizer para vocês que eu sei disso, porque há 3 anos atrás eu também estava nessa mesma situação. E provo, tenho prints de eu mandando para minha esposa isso. Em 2019, eu com R$50 na minha conta. Entende? E era assim. Hoje, graças a Deus, ao nosso trabalho, a nossa família da Inova, as outras empresas que também são a minha família, a vocês, que querendo ou não, se nós estamos aqui, nós somos um pouco família também. Graças a isso, hoje eu posso fazer isso. Por isso que vender é tão difícil. Ele não é difícil pelo processo de venda. Ele é difícil por aquilo que eu te falei lá no início da palestra. Os 2 principais males desse século. Ansiedade, depressão. A ansiedade, excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. Então, você pode não estar chorando, mas você pode estar deprimido. Porque chega o fim do dia e você não vendeu. Sabe o que vai acontecer? Você vai dizer, eu sou um bosta. Eu não dou pra isso. Eu quero um emprego, porque é mais fácil. Então, assim, nesse momento eu não quero julgar de forma nenhuma, eu quero me posicionar dessa forma. E peço desculpas se pareceu. Mas o que eu quero deixar muito claro é que se você não buscar a cada segundo a sua natureza, que nesses 40 minutos que nós tenhamos conversado não tenha tido pelo menos alguma nuance que você tenha conseguido dizer e olhar para dentro, a partir de mim, que sou hoje o explicador do processo, que você não tenha conseguido crescer com isso e absorver, entende? Talvez essa não seja a sua natureza. E isso é muito bom. Porque é muito bom a gente descobrir. Exato! Então, um resultado negativo também é um resultado. Bom, no fim das contas a gente parou aqui filosofando, eu e o Luiz, e eu me prolonguei, eu peço desculpa. Eu queria saber o seguinte, como vocês querem fazer hoje? Eu preparei, tomei a liberdade de preparar 4 temas para a gente discutir. Eu estava em funil de venda, mas o que eu vi? Vocês precisam dar 2 passos atrás. Por quê? Porque chegou na metade da apresentação, coisas que eu havia explicado ainda estavam latentes. Não consegui impactar a resolução daquilo. Então eu resolvi dar uns passos atrás. Então eu vou dar 2 opções.
A primeira é, vocês vão fazer perguntas e eu vou responder. A segunda opção é, eu tenho 4 temas que eu defini porque eu achei que eram coisas que para mim mudaram o meu jogo. Que é primeiro, como é que funciona o funil de consciência do cliente, tá? Que é muito importante. Quais são os 4 passos da venda que eu uso? Como é que eu escolho o que eu vendo primeiro? Como é que a partir do momento que eu escolhi o que eu posso vender, eu posso escalar as minhas vendas? E como é que eu faço uma oferta? E depois eu vou falar para vocês, se vocês quiserem, sobre progressão de venda. Como é que eu faço uma progressão, que é chamada esteira. Porque se você não conhece esse processo prévio, se você não sabe tomar essas decisões anteriores, não é que não saiba, se você não sabe justificar porque tomou essa decisão, você está deixando algo abaixo da linha d'água. Talvez você não consiga repetir isso. O grande mistério de um bom processo é você conseguir documentar isso de uma forma que identificar as mesmas situações em clientes diferentes, em etapas diferentes, e poder utilizar o mesmo método que já funcionou anteriormente. E aí isso vai... E todo esse processo, após esses temas que eu falei, e após você entender o funil de venda, você fica credenciado a escrever o seu script de venda, né? Seu script pessoal de venda, dentro de um script... um script, não digo padrão, mas um script aceitável, digamos assim, comunitário. Dentro disso, você, com as suas peculiaridades, vai fazer a ênfase. Isso é difícil para o gestor verificar, mas é uma liberdade que a gente tem que dar para os nossos vendedores, né? Então, eu deixo essas 2 opções para vocês, o que vocês querem fazer. Ana? Então vamos para a opção 2, porque talvez o que você vai explanar isso para a gente já vai responder alguma dúvida que a gente tem. Certamente há de responder algumas perguntas, alguns questionamentos. Sim. Exatamente. Bom, vamos lá. Então eu vou compartilhar minha tela e a gente vai conversando e vocês vão fazendo seus questionamentos, né? E a gente vai conversando, tá? Então, bom, a primeira etapa que eu gosto de conversar é sobre como é que funciona um funil de consciência, tá? Assim, pessoal, eu tenho basicamente 40 slides aqui, tá? Que é uma parte bem extensa sobre todo o processo, tá bom? Então, tipo, a gente vai tocar um pouquinho, porque eu também não quero que vocês, né, percam muito o seu tempo. Então, bom, na verdade, a gente diz que a chave para tu ter um bom funil de vendas, né, é tu conseguir ter você ter uma consciência do cliente, tá? Então, consciência, nesse caso, é a consciência do cliente. Por quê? Porque o cliente tem que entender o seu problema para aceitar adquirir a solução que você dá. O grande problema hoje é que a maioria das pessoas não vende soluções, ela vende produtos. Então, isso todo influenciador digital que trabalha com vendas fala, tá? Então, assim, a gente tem que dar uma atenção para isso, porque no momento que todo mundo fala a mesma coisa, tem um cunho de verdade aí, e realmente a consciência do cliente ele é preponderante. Se ele não tiver consciência sobre o problema que você resolve, ou ele não tiver consciência do problema que tem, para entender que a solução que se apresenta resolve o problema dele, isso vai emperrar a tua venda. Então, bom, isso que eu também já falei, né, sobre a solução que você tem para oferecer a ele. Bom, então o cliente tem que entender o quanto a solução que você está apresentando vai impactar positivamente na vida dele, né? A palavra-chave é consciência. Então, tornar o cliente consciente do problema, entendeu? E tornar o cliente consciente da solução. Então, o problema é o que ele chega para você. Quando ele faz uma cotação, ele chega com você para te apresentar um problema, entende? Por mais que ele não diga isso. Ele não... É aquela coisa, vocês têm um problema, vocês estão chateados, vocês chegam no ônibus, no metrô, no café, falando sobre o seu problema. Não, o cliente é uma pessoa, ele é igual. Então você tem que criar rapport, você tem que criar
conexão, você tem que criar autoridade, você tem que criar uma forma de quebrar o gelo, você tem que criar um ecossistema que proporcione que o teu cliente abra o jogo contigo, para tu entender como é que você vai apresentar seu produto sob uma resolução de um problema. O mesmo produto resolve diversos problemas. Um plano de saúde pode resolver o problema que é da minha depressão, ou seja, eu preciso de tratamento, ou ele pode resolver o problema da minha depressão, porque trata a minha mãe, que eu tô triste porque a minha mãe tá assim, isso tá me matando, ou pode resolver o problema da minha ansiedade, perdão, tô usando depressão e ansiedade porque a gente já conversou anteriormente sobre isso, da minha ansiedade, por quê? Porque eu todo dia quando eu saio de casa eu fico ansioso, pensando que eu não vou voltar porque eu estou passando por uma área de risco, se eu não tiver um plano de saúde ou um seguro de vida, sei lá, e a minha família vai ficar desassistida. Ou meus filhos têm, frequentemente no inverno, eles têm, isso é uma verdade, eles têm doenças respiratórias, se eles não têm plano de saúde, eu fico ansioso. Tu tem que entender qual é a ansiedade. Geralmente a ansiedade está ligado a psique do cliente. Você tem que abrir isso, essas portas do cliente. Isso só você pode fazer. A partir disso, você vai criar a solução do cliente, mas você vai entregar o seu produto. Então, um produto, ele pode resolver diversos problemas, entendeu? Um serviço resolve diversos problemas. Você tem que ter essa consciência, porque se você trabalhar com a resolução apenas do problema, eu tenho plano de saúde ou eu não tenho plano de saúde, esse é um problema muito básico, e a maioria das pessoas não compram plano de saúde por causa disso. Sempre tem uma coisa abaixo da linha d'água, então você tem que aprender a identificar. A partir disso, você tem que traçar o ponto A, ou seja, onde ele se encontra hoje com o problema. E a partir do momento, você leva ele até o ponto B, onde ele encontra a solução. Quem é o caminho? Você, entendeu? Ou você é o mentor, ou você é o guia que leva ele a partir desse caminho de uma forma mais assertiva. Então você tem que primar, a primeira coisa do mundo é uma boa abordagem para atrair a atenção do cliente para você. Uma boa abordagem no sentido que o deixe curioso, já que ele é um curioso, você tem que instigar mais a curiosidade dele. Fale coisas sobre novidades, soluções, pontos cegos. Isso aí instiga a curiosidade da gente. Inclusive hoje, um consultor, que eu tô vendo um projeto na planta, e ele me apresentou o projeto, e eu olhei ali, o projeto é barato pelo que oferece. Aí o meu foco agora é achar qual é o problema do projeto, para entender por que é tão barato, né? Eu não digo que seja muito barato, mas eu digo para o que se apresenta é barato. Logo, ele mandou todos os documentos que eu precisava analisar, eu não analisei ainda, e hoje de manhã ele mandou uma mensagem. Oi, Rafael, tudo bem? Como é que tá? Cara, tem uma excelente novidade para você. Ai, puta que pariu, eu sou mega curioso, cara. E aí ele falou assim, mas antes eu preciso saber, o que você achou dos documentos? Cara, isso é fenomenal, entendeu? Ele me deixou com vontade de responder, entendeu? Então isso é muito louco, porque se funciona comigo, que sou um cara que tenho, digamos assim, o conhecimento dos filtros, dos gatilhos, isso funcionou, significa que o meu sistema nervoso central responde como os outros. A diferença é que o meu racional não deixa eu fazer certas coisas. Então você tem que estimular isso também. Lembra que a gente falou do ponto A? Né? O ponto A é onde está o problema, onde o cliente se encontra com o problema. O ponto B é onde o cliente se encontra com a solução, mas tem o ponto C também. O que acontece quando o problema não é resolvido? Isso é importante, porque daí o ponto C reitera que o cliente precisa chegar no ponto A, no ponto B, desculpe, que é onde você dá a solução para ele. Então, o nível 1 de consciência. Chegamos aqui. Então, ele não tem consciência do problema nem do produto. Ou seja, muitas vezes vocês vão entender que o cliente... Aqui é onde está a maior parte das pessoas. Aqui a pessoa cota um plano de saúde, mas ela não entende que tem um problema. E aí, se vocês identificarem o problema antes de conseguir firmar para ela uma proposta, isso vai aumentar gradativamente, com o tempo, a conversão de vocês. Então, nível 1, nós temos um lead que pode não ter nem consciência do problema e nem da solução. Então, primeiro você vai focar no problema. Depois, você vai fazer aquele processo do ponto A, B, C e vai levar ele para a solução. Né? No nível 1, encontra a maior oportunidade de negócio. Por quê? Porque aqui esse cara não está no mercado. Esse cara não está buscando ativamente. Esse cara não entende aquilo como prioridade na vida dele. Ele espera que você torne aquilo prioridade na vida dele. Então, no cliente nível 1, ele está no mercado e não está em contato com a concorrência. Então, esse cliente está só contigo. Você não pode dar a oportunidade dele ir para o mercado. Entende? Então, no nível 1, se você trabalhar esse cliente, você vai ter uma fonte inesgotável de negócio. Então, o teu foco é a mesma coisa quando chega um cara aqui para comprar lead.
Eu não vendo lead. Então eu não tenho o que ele quer, porque ele acha que o problema dele é um. Quando eu converso com ele, eu mostro para ele que o problema dele é outro. E eu deixo aberto ele a conhecer a solução para esse problema. E faz tanto sentido fazer isso que a maioria das pessoas que chegam em mim querem comprar pacote de lead e não compram e acabam começando a fazer seus anúncios. Entende? Isso me gera uma fonte inesgotável de negócio, além desse cliente ser mais barato. Entendeu? Do que os demais. Bueno, tu tem que ter consciência que nessa etapa tu faz mais esforço para fechar uma venda. Então, quando tu tem uma pessoa no nível 1 do funil, que não tem consciência do problema e do produto, o teu funil de vendas é bem maior, o esforço é maior, o relacionamento é maior. Mas esse cara aqui é um cara que ele só está contigo, entende? Então isso é uma coisa muito importante. A grande vantagem é que tu tem um público enorme, você pode vender muito mais, a escala tá aí. Isso não sou eu que digo, tá? Cara que ganha muito mais dinheiro que eu, com internet, também já viu isso há muito tempo. Não é de agora, tá? Bom, no nível 2, nível 1 tudo bem, vocês já entenderam, isso é fácil de entender. Nível 2, nós temos um potencial cliente consciente do problema. Esse cara também é bom, é abundante. O cara que tem consciência do problema é um cara também abundante. Menos do que o cara que não tem consciência, mas ele é abundante. O que acontece? Nesse cara do nível 2, que tem consciência do seu problema, a gente tem que trabalhar a urgência da solução do problema. A gente tem que agravar. Aqui que se usa aquele gatilho de agravamento, né? De potencialização de problema. Entende? No nível 2, a gente tem que mostrar que é possível e tem que mostrar a transformação que isso fará na vida do cliente, né? A gente vai ter que trabalhar a necessidade da resolução e a consciência sobre a solução. Ou seja, o cliente já sabe sobre o problema. O teu funil ele fica menor, porque daí tu começa apenas a potencializar o problema dele e potencializar a resolução, que para ele chegar na solução. Bueno, então, à medida que tu tem essa criação de uma consciência do potencial cliente, da necessidade da resolução do seu problema, o funil de venda fica mais fácil de prosseguir. Então, aqui, nessa resolução, é onde você apresenta a solução e ele fica consciente disso. E aí, a partir daqui, sim, você pode fazer a oferta. Entendeu? Então, ele está preparado para receber a oferta. Lembra que do lado dessa apresentação tem um maisinho, ou seja, aqui do lado é público, aqui é vendas. Nesse processo aqui, tu tem maior público e geralmente o número de vendas é menor. Quando ele vai descendo, porque o cliente que está aqui, ele não vai ficar eternamente aqui. No momento que ele tem consciência do problema e tem consciência da solução, ele já passa para cá. Entendeu? Você tem que entender que isso é uma progressão, tá? Geralmente geométrica. Bom, a partir disso, você tem o nível 3. O cliente que tem consciência do problema e da solução. Já é um público menor ainda, né? Potencializa mais as vendas. Ele potencializa mais as vendas, mas é um público bem menor. Mais disputado, mais caro, mais difícil de se chegar. Então, a gente tem um potencial, cliente consciente do seu problema e consciente da solução. No nível 3, a gente tem que trabalhar direto as objeções. Existem objeções globais, existem objeções específicas. A gente prepara as pessoas para as globais. As inespecíficas, a gente vai ter que identificar caso a caso. Muitas vezes a gente vai ter que ter um background para conseguir responder. No nível 3 de objeções globais, o cliente geralmente já manifesta isso. Ele já chega com cara. Ele já vai vir com essa pessoa que você está atendendo. Esse cara já vai te dar indícios dessas objeções. Ah, é aquela objeção do é caro. É a objeção que isso não é para mim. Eu não posso ter. Eu não mereço. É muito difícil. Sabe? São as coisas globais que a gente tem, que a gente chama de auto-boicote. Então, no nível 3, a gente torna o cliente potencial consciente do produto ou serviço, né, que vai resolver os seus problemas, né, mas a gente também vai tornar esse cara consciente da resolução das suas objeções. Ou seja, cada vez vai ficando mais complexo e mais específico o teu funil, né? E você vai notar que as objeções globais são quase sempre as mesmas. Rapidamente você vai pegando esse conhecimento. Então, a gente gera de forma proativa objeções cada vez mais específicas. Ou seja, o teu processo é, dentro da tua fala, a partir do cliente manifestando uma objeção. Ah, isso é muito caro. Você vai construir uma fala que norteie o caminho
a percorrer deste cliente de forma que ele já tenha objeções específicas, mas que já estão mais ou menos mapeadas. Lembra que o cérebro funciona igual na minha, na tua, em qualquer cabeça? O que muda é o tamanho e a capacidade do córtex. Mas assim, o córtex associativo é uma coisa que ela é desenvolvida, e por isso que nós temos pessoas que têm mais conhecimento, mais processamento de dados, mais inteligentes no sentido de ter mais informações, e outras pessoas menos, mas a máquina funciona da mesma forma. Se você instigar o seu cliente, com maior ou menor nível de complexidade, ele vai manifestar as objeções específicas. Logo, assim a gente vai conseguir resolver as objeções. Lembra que nesse processo o cliente que ele tem consciência do problema, ele tem consciência da solução, ele tem consciência do percurso, ele tem objeções globais, ele tem que ter essas objeções globais quebradas, essas são as que têm menor impacto. O objetivo das objeções globais, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não mereço, isso não serve para mim, meu amigo diz que isso não presta, minha mãe diz que eu não preciso. Essas objeções globais, o objetivo delas é serem quebradas, porém elas não podem ser só quebradas e fim. Elas têm que ser quebradas para gerar objeções específicas. E isso é complexo de fazer. Então, é complexo no sentido de que eu não posso. Aí você pergunta, claro que você pode, né? Na verdade, muitas vezes a gente precisa de maior planejamento só para fazer isso, mas se você tem hoje uma renda mensal a partir de R$3.000, você consegue ter um plano de saúde aceitável para você se prevenir. O que você tem que ter em mente é, será que isso se torna uma prioridade na sua vida? Será que a sua saúde, quando for necessário, será uma prioridade na sua vida? Você não pode esperar isso acontecer para você necessariamente ter que buscar, porque no momento que você estiver doente, você não vai conseguir plano de saúde. E aí você vai ter um problema. Quando você estiver no meio do problema, você não tem mais a solução que foi apresentada a você 6 meses atrás. Então, a gente trabalha num mercado onde o nosso produto, a gente tenta pagar ele para não precisar usar, porque ninguém paga um plano de saúde para ficar doente. Assim como ninguém paga um seguro de vida para morrer, assim como eu não pago um seguro para o meu carro para bater o carro. Ontem eu estava me lembrando disso. Me lembro uma vez que eu tinha um carro, eu amava aquele carro, era um C4 Lounge 2009, desculpa, um C4 hatch, daqueles Palace que tinha a direção que não se mexia. Cara, eu amava aquele carro era todo fodido. Ele tinha uma suspensão que era do outro carro, e eu, na época, não tinha grana, né, pra comprar outro carro, mas ele é um carro que tinha quase 200 mil quilômetros, eu amava aquele carro era maravilhoso, aquele carro eu dentro daquele carro eu me sentia o pica das galáxias, sabe? E ele é um carro de banco de couro, ele era lindo, maravilhoso, e um dia minha mulher pegou meu carro, foi no hospital e entrou debaixo de um caminhão de Coca-Cola. Cara, que dia. Quando eu olhei ela, e eu tava com o carro dela, porque eu usava o carro dela porque eu trabalhava longe, e aí o carro dela era mais econômico, o meu era um carro que tinha 4 marchas, e ele gastava muito combustível. O trabalho dela era mais perto, ela ia com o meu. Logo, o que aconteceu? Eu fui com o Uno Mille que ela tinha até ela. Quando eu olhei o meu carro na esquina com um caminhão, cara, passou por cima da parte da frente dele. Cara, eu não chorei porque eu me preocupei com ela e tal, mas depois que caiu a ficha, eu digo, cara, puta que pariu, eu demorei tanto tempo pra conseguir pagar esse carro, não tinha nem terminado de pagar ainda. E aquilo me detonou. Aí eu me lembro que eu tinha seguro. HDI o seguro. E aí eu levei pros caras lá. Quando eu levei pros caras, daí demorou uns 2 meses pra ficar pronto. Quando eu cheguei e vi o meu carro, cara, eu tinha fotografia do meu carro todo detonado. Quando eu cheguei lá, meu carro perfeito, cara, eu sentado no meu carro de hoje, eu tava dizendo, cara, que saudade que eu tava todo esse carro, que maravilha. Aquele momento eu fui feliz. Aquele momento eu não queria que acabasse mais. Aquele momento eu queria que tivesse, eu queria poder repetir aquilo 10, 20, 30 vezes, porque eu fui inundado de uma sensação tão boa de que eu tinha conseguido resolver um problema que era tão maravilhoso aquilo, entende? E essa sensação que você tem que passar para o seu cliente, é isso que você tem que fazer o seu cliente sentir. É sentir que no momento que ele tiver um problema na qual ele sozinho não consegue resolver, ele vai ter uma sensação tão boa, uma coisa tão maravilhosa que é você saber que você não está sozinho, entende? E assim a gente leva o nosso cliente para o nível 4. Bom, no nível 4, nós estamos explorando, na verdade, tudo sobre produto e serviço, porque, cara, a consciência do cara agora tem que estar voltada para entender, para processos de consumo. Porque nós já demos consciência da solução do problema, objeções, caminhamos sobre todo um processo, cara, ele está pronto.
Ele precisa entender agora sobre o produto, entende? No nível 4, a gente tem que mostrar os detalhes. Aí a gente tem que ser detalhista. Nesse nível aqui que entra a cotação, que é preço, prazo, atendimento, cidade, entendeu? É nessa etapa aqui. É nessa etapa. Só que outra coisa, vocês têm que analisar que tem cliente que pode chegar já nessa situação. O primeiro passo, antes de fazer isso aqui, é diagnóstico. Vocês têm que ter uma forma de escutar o cliente antes de tudo isso, tá? Antes disso aqui. Antes dessa etapa aqui, a abordagem, tornar-se interessante para o cliente e arrumar um jeito de fazer esse cara abrir a boca e falar. É isso. Porque se ele abrir a boca e falar, você vai entender, esse cara tem consciência do problema, esse cara não tem consciência do produto. Então ele tá nesse nível. A gente chama isso de estadiamento, tá? Mas no nível 4, por exemplo, que nem esse cara que tá me atendendo, me vendendo um projeto na planta. Cara, ele é muito bom de funil de venda, mas ele é um Zé Mané analítico. Ele não entendeu que eu não preciso daquela porra de explicação. Eu tô consciente sobre o produto, eu tô consciente sobre o serviço. Eu tô nesse nível aqui, eu quero saber os detalhes do negócio. O cara me enchendo meu saco, querendo fazer funil de venda. Eu digo, cara, não quero. Entendeu? Ele vai perder um cliente que tem dinheiro do bolso para comprar dele, entendeu? Mas ele não conseguiu identificar. Então, não vai perder porque eu vou acabar fazendo o negócio. Não hoje, mas eu tô pensando gradativamente. É que eu não perder pra minha mulher, né? Porque é ela que manda. Então, na verdade, o que acontece? Se o cara tá nesse nível, vai pro produto, vai pra solução. Mostra que tu tem uma puta de uma autoridade no produto, que tu tem case de sucesso. Aqui, ó, essa hora é a hora, entendeu? No nível 4, as objeções são condicionadas por você. Tu tem que condicionar o cara a ter objeção. Então, se o cara tá numa cidade... A cidade dele tem um atendimento de média complexidade, bom, mas ele, para ter uma alta complexidade, ele vai ter que se deslocar de cidade. E aí ele vai dizer, mas eu não vou comprar isso. Aí tu vai dizer pra ele, mas imagina então, que você tem um plano super bom que vai te atender na tua cidade. Aí no momento que você precisa realmente porque alta complexidade é risco de vida, né? Pra você entender. Mas nem na maioria das vezes não. Mas de acordo com... Aí você pega e tira uma estatística. Aí diz, mas Rafael, eu não sei estatística. O Lula também não sabe, foi presidente do Brasil. Fica tranquilão, entendeu? Fica tranquilão. O Bolsonaro também não sabe porra nenhuma de estatística e é presidente. Então você fica tranquilo. Tira uma estatística do arco da velha e diz, mas 98% das pessoas no Brasil tem que se deslocar até 30 quilômetros para ter um atendimento de alta complexidade. Imagina se todo mundo pensasse assim como você pensa, todo mundo ia morrer a caminho do hospital. Puta, o cara não tem o que te falar, entendeu? É real. Então ele vai pensar o seguinte, qual é o intuito de tu dizer isso? Ele pensar com seus botões carcomidos. Puta, que merda que eu falei, hein? Que bagulho idiota. Realmente isso não é uma objeção, entende? Mas você não precisa dizer isso, mas você tem que prevenir. E aí tu diz, olha, o meu papel é te prevenir. O meu papel... E pensa comigo, o meu papel não é te vender, o meu papel é fazer com que você compre a coisa certa. E que você não cometa os mesmos erros que cometeu no passado. Tu já puxa isso, o cara já vai puxar um psicológico e dizer, tu nem tá falando de erro nenhum, tu nem conhece o cara, mas o cara vai dizer, meu Deus, sabe? Então esse é o ponto. Tu tem que falar como se fosse o melhor amigo dele. Já no nível 5, nosso potencial cliente já quer comprar. É onde eu tô. Eu quero comprar aquela porra daquele apartamento, que não é um apartamento. Mas o cara não quer me vender, entendeu? Ele não consegue me vender, porque ele tá com uma dificuldade. Mas eu tô instigando ele. Eu quero ver até onde ele vai, entendeu? Aí no nível 5, é só uma questão de fluxo de cadência e follow-up. Então, aqui ele já sabe tudo que ele precisa saber. Agora é no tempo dele te mandar o contrato e no teu tempo fazer um acompanhamento para tu não esquecer ele, entendeu? Ter uma boa negociação e conhecimento burocrático é importante, porque ele dá um pouco no meio do processo, ele diz, mas a partir da assinatura do contrato, o que eu vou fazer? São essas etapas, é esse o tempo, é essa cadência, o cartão chega na tua casa em tanto tempo, você sempre pode me ligar, etc, entendeu? Eu até tô fazendo agora uma coisa que eu tô testando, eu vou dar para meus clientes, para todos, um aplicativo Android, o iOS não está aprovado ainda, mas eu vou dar um aplicativo Android da corretora deles, de suporte ao cliente. Então, toda vez que um cliente fechar contigo, tu vai dizer para ele, por gentileza, você pode baixar o nosso aplicativo, esse aqui é o nosso atendimento 24 horas. Se você tiver qualquer problema, você liga para esse telefone ou para esse WhatsApp. Claro, para aqueles que quiserem ser 24 horas, eu estou dando uma opção. Você baixa no seu aplicativo, é só você abrir, clicar, você já está no nosso WhatsApp, você já está no nosso telefone e você tem todas as orientações para resolver o seu problema. Cara, isso é maravilhoso, entendeu? O cliente vai comprar de vocês pro resto da vida e eu vou ajudar vocês a fazer isso. Então, pronto.
você conquistou um novo cliente. Esse é o ponto. Aqui é só meu jabá, né? Sempre eu faço meu jabazinho. E aqui, bom, galera, vamos voltar aqui para a apresentação. Cara, matei 40 slides aqui em 15 minutos, entendeu? E aí, fez sentido para vocês o nível de consciência? Então vamos lá, vamos pergunta. Não, só muta um, tá, Ana? Isso. Tá ótimo. Não, tranquilo, vai lá. Mas é normal, Ana. Lembra que eu te falei que quando a gente está trabalhando com cliente, e aí o primeiro fator não é nem antes do cliente chegar. O primeiro fator que vai te fazer ter sucesso na venda, ele precede o momento que tu senta na cadeira com o teu telefone, que é aquela coisa que eu te disse, qual é o nível de pressão que você está sentando nessa cadeira? Qual é o nível de pressão de resultado que você tem? Qual é o nível de exigência que você tem sobre você? Qual é o nível de consciência e conhecimento que você tem sobre você nesse momento? No momento que você senta na cadeira, você traz isso tudo consigo. O cara que diz, você tem que separar o trabalho do pessoal, impossível. O pessoal é você, e você é seu trabalho, e o trabalho é sua vida, e a vida é o seu pessoal. Como é que você vai separar isso? Não tem como separar. Então, se você está estressado, se você está com problemas externos, isso vai impactar diretamente na sua capacidade de identificação de oportunidades de venda. Isso vai deixar você mais afoito para conversar com o seu cliente. Você conversando com o seu cliente tem que ser aquele momento que você não quer que acabe. Eu amo atender clientes novos. Eu amo falar com gente que eu nunca falei. É uma oportunidade que eu tenho de dar o meu melhor, de falar algo que eu nunca falei, de estar em um local que eu nunca estive, de modificar uma vida que nunca modifiquei, de ganhar conhecimento que nunca ganhei, de compartilhar um pouquinho daquilo que aprendi e absorver um pouco daquilo que o meu potencial cliente também. Então, uma conversa, por isso que eu digo, eu não consigo atender mais que 5 pessoas por dia, porque eu atendendo 5 pessoas por dia são 5 horas. Eu fico no telefone, demora 40 minutos para até eu entrar em alguma coisa de venda, entendeu? Porque eu fico trocando ideia e vamos conversando e fala sobre vida, sobre livro, sobre filme, sobre negócio, sobre potencialidade. Quando eu tô falando sobre futebol e não tinha nada a ver com isso, é como se fosse um amigo, entende? Então, e isso quem me falou foi um cara, porque assim, 2017, eu vendia sapato numa lojinha, deixa eu te mostrar qual é a loja, ó. Carlão Calçados. Ó, vou te mostrar qual é Carlão Calçados. Se não tem site ainda, tem que vender um site para eles. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela com vocês para vocês entenderem. Isso é verdade, tá? Vocês podem, inclusive, pegar o telefone deles e ligar para lá. Essa aqui era a loja que eu trabalhava, Carlão Calçados, tá? Esse aqui eu trabalhava nessa loja aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Carlão Calçados, essa aqui, ó. Carlão Esportes, ó. Eu trabalhava nessa loja aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Essa era a loja que eu trabalhava, num calçadão. Hoje é Carlão Store, mas era Carlão Calçados. E tal. Cara, o que acontece? Eu aprendi nesse processo que vender... E aí tinha 2 caras que vendiam muito lá. Que era o Marcelo e o filho dele, tá? O filho dele é super jovem, mais jovem que eu, cara. E o Marcelo já nego velho, na minha idade. E esse cara, ele vendia demais. Os clientes iam lá perguntando pelo Marcelo. Eu digo, mas o que esse cara faz? Né? Tá, esse cara tem um tempo de mercado, ele já trabalhou em várias lojas, né? Como é que eu posso ser que nem esse cara? Aí um dia eu chamei ele. Eu disse, ô Marcelo, tu é meu gerente. Eu presto contas a você. Eu quero saber como é que tu quer que eu trabalhe. Ele chegou pra mim e disse assim, Rafael, eu trabalho há 10 anos nisso. Eu achei que ia vir uma chapuletada, né? Ele disse, eu trabalho há 10 anos nisso. Em 10 anos nunca ninguém me perguntou isso. Eu digo, tu tá brincando? Não, vem cá. Cara, ele me pegou pelo braço, me levou pro estoque
sentou na mesa da cozinha, que tinha cafezinho, mesinho, micro-ondas, né? Lá perto dos estoques e tal. Agora eu vou te explicar o que tu vai fazer. Cara, ele me deu, eu anotei tudo. Ele anotou, olha o nível de envolvimento do cara. Ele anotou tudo que, ele pegou tudo que eu anotei, me disse, pegou, tirou um xerox, ele fez uma folha em casa e me mandou. É isso aqui que tu tem que fazer, Rafael. Cara, eu comecei a tentar aplicar e tal, e aí eu descobri a diferença. Eu descobri por que eu vendo mais do que os outros na loja. E por que ele vendia? Porque ele conversa. Ele conversa e a venda vai indo. Então, tipo assim, eu tô conversando contigo sobre tudo, então tem que conhecer muita variedade, muitas coisas, assim, tal. Eu sempre digo, eu aqui na Inova eu tenho uma televisão passando, eu tenho todos os canais ali, e aí eu só seleciono qual é o que tá. Então, por exemplo, eu tenho uma de Brasília, São Paulo, Rio, Minas, e tem uma Sul, né, que é onde eu atendo mais. Aí se eu tenho o Nordeste, por exemplo, agora tá vindo muita gente do Nordeste falar comigo, então eu ligo o Nordeste, porque daí o que é o tema do Nordeste? As chuvas que estão acontecendo, né? Porque imagina, os estados uma das regiões mais secas do Brasil, chove, os caras moram afogados na cidade, né? Porque os caras não estão acostumados com isso, né? Então, nós estamos acostumados a ter um monte de chuva e não dá tudo, tá tudo tranquilo, a gente já tem essa previsão. Cara, então eu vai conversando sobre variedades que os caras começam a conversar, e tu vai entregando uma pecinha de roupa, um tênisinho, ficou bonito, não sei o que e tal. E tu começa, e uma venda que era uma venda de R$200, vira uma venda de 2.000, entendeu? E eu comecei a empregar isso hoje na minha vida também, entende? Isso funciona pra mim. Aí eu tô conversando contigo, quando eu tô conversando contigo sobre o processo, não só de venda, mas antes, eu tô te preparando, o meu foco sempre é fazer você não perceber que eu estou te conduzindo a certos pontos sensíveis na tua psique, de forma que eu vou usar esses pontos da tua psique para te atingir psicologicamente, entendeu? No momento que eu estiver falando sobre a venda. Ou seja, no momento que eu engatar um argumento, eu já levantei a lebre. Por que a gente diz levantar a lebre, gente? Porque o sistema nervoso da gente, ele funciona assim, tá? Nosso sistema nervoso, ele é uma máquina perfeita. Ele funciona com uma coisa chamada latência, tá? Por exemplo, isso tudo que eu estou falando para vocês aqui agora, você sabe no computador que tem a memória cache, né? Que é uma memória rápida, e tem uma memória que é lenta, que estoca as informações. Vocês já ouviram falar disso? O HD e o pendrive, tá? HD e o pendrive. Pendrive é a memória flash. O HD hoje também é flash, a maioria deles. O meu mas a maioria é um disco. Então a gente diz que existe uma memória ROM e uma memória RAM, tá? A memória RAM é aquela que deixa o computador mais rápido. A memória ROM é o que permite que ele funcione. No cérebro é a mesma coisa. Só que no cérebro existe uma coisa chamada diencéfalo e existe uma coisa chamada hipocampo, tá? Então quando você tem uma memória, você entra como é que entra uma informação em você? Ouvidos, pele, olhos. Tá? E cheiros, né, também, e tal. Quando entra essa informação em você, ela fica sendo processada e ela fica latente, ela fica na memória RAM. Aí, qual é a missão do cérebro nesse momento? É pegar tudo aquilo que tu absorveu, ver o que tu não tinha, ver o que tu tem repetido, exclui o que é repetido, insere só aquilo que tu não tinha acesso, que tu não tinha conhecimento. E o hipocampo faz isso. A gente chama isso de potenciação de longa duração. E aí isso é estocado no córtex cerebral, numa gavetinha, num neurônio. Ele diz o seguinte, quando o Rafael recebeu esta informação, que é alguém, que sei lá, o meu gato, que tá aqui embaixo, tá? Eu tenho um gato aqui e tal. Meu gato, ele me arranhou, eu não tinha essa informação, o Rafael sentiu uma dor na pele, sentiu uma raiva, o Rafael ficou com vontade de matar todo mundo, e o Rafael saiu correndo e tal. Então essa informação vai representar 2 miliamperes numa conexão na ponta esquerda de um neurônio. E eles vão botar aquela informação ali, toda vez que aquela informação, aquele neurônio tocar, eu vou sentir essa mesma coisa. Isso é ancoragem. O nosso cérebro funciona com ancoragem. Então, tudo aquilo que vocês estão absorvendo agora, vocês vão esquecer fisiológico, né? Porém, o que vocês têm que analisar? Que no momento que eu estou num processo de venda, eu começo a fazer... assim como eu estou falando uma coisa para vocês agora, e está resgatando várias memórias de vocês, de outros momentos, que está fazendo a minha fala fazer sentido, prova disso é que vocês entendem a minha fala. Prova disso é que vocês têm objeções sobre o que eu estou falando. Prova disso é que vocês têm sugestões sobre o que eu estou falando. Prova disso é que vocês estão pensando o que é que os outros estão pensando do que o Rafael está falando. Entendeu? Sabe? Então, isso é uma prova desse processo. Quando você está no processo de venda, você tem que articular a sua fala. Isso aí é um outro mundo, que daí eu posso até conversar com você sobre isso. Como acordar sentimentos específicos do seu cliente, né, de forma global, e depois você vai colocando.
Você vai identificando isso na fala. E aí ele vai deixar... Por exemplo, eu tô falando com a Ana. Eu conversei com a Ana e a Ana veio me falando. Geralmente, as principais informações psicológicas e sensíveis do cliente chegam nos primeiros 40 segundos. E você tem que ter um poder de abstração para entender. Então, por exemplo, ela me falou alguma coisa, eu tô com uns tempos de... nos últimos tempos foi muito difícil. Eu já vou pensar, ou ela se separou, ou ela perdeu o emprego, ou ela perdeu um ente querido, ou ela, entendeu? Por quê? Porque foi muito difícil. Bom, se é muito difícil, ela tá dizendo isso para uma pessoa que não conhece, foi muito difícil mesmo. Isso significa que ela está abalada emocionalmente e o real problema ela não me falou. Então eu já estou preparado. E eu estou instigando ela, mas o que houve contigo nos últimos tempos? O que está difícil para ti? Vamos ver se eu consigo te ajudar. E aí ela vai começar falando sobre lead. Mas depois ela vai me dizer, eu me separei. Quando ela falou, eu me separei, acordou todo o processo de separação, sofrimento dela. E eu vou usar isso contra ela. Para fechar a venda. Entendeu? Eu vou usar isso. Eu vou usar isso no sentido de que eu fiquei sabendo, Rafael, mas tu é um insensível. Não julga o Rafael, julga o processo. Você pode optar a fazer ou não fazer, e aí isso é um problema seu. Mas eu vou fazer porque isso funciona pra mim. A pessoa chegou pra mim, eu me separei, ela tá abalada. Ela pode não gostar mais do cara, mas só o fato dela saber que ela perdeu, ela não foi capaz de sustentar um relacionamento, e a mulher puxa pra ela essa responsabilidade. A real nem é essa. A maioria dos homens são uns arrombados, entendeu? Que não merece as mulheres que tem, entendeu? Eu me incluo nisso. Minha mulher é uma santa. Eu tenho que erguer uma estátua pra essa mulher, entendeu? Mas a questão é essa. Você vai dizer o seguinte, olha... Aí o que eu vou dizer pra ela? Eu vou dizer assim, Ana, isso é hipotético, tá? É uma Ana que não existe, tá? Eu vou dizer pra Ana assim, você vai fazer isso e você nunca mais vai precisar de nada. Você não vai ter mais esse problema com o relacionamento. Por quê? Porque a partir de agora você vai ter uma outra relação. Você vai ter uma outra relação com o mundo. Você vai ser independente nesse processo. Você não vai ter... Por exemplo, ela vai me falar sobre a separação. Eu digo, porque eu sei que a maioria dos homens são machistas, acho que tal coisa. Então, você não vai precisar. Porque quando a próxima pessoa que provavelmente... Aí eu já faço um elogio. Você é uma pessoa bonita. Você é uma pessoa capaz. Você é uma pessoa que é interessante. Logo, logo, outras pessoas vão se interessar por você. Mas quando essa pessoa se interessar por você nessa nova fase da tua vida, ela já vai chegar sabendo onde é que ela tá pisando. Entendeu? Então ela já diz, nossa, naquela relação que eu conversei com ela de 5 minutos, ela se transformou naquilo que ela queria. Eu fiz ela se sentir como ela quer se sentir. Eu fiz ela se sentir no ponto B. E quando ela desliga o telefone comigo, ela começa a se sentir no ponto C. Puta, eu não fiz ainda o que eu tenho que fazer. Aí ela me manda o CNPJ e o e-mail e eu mando o contrato. Entendeu? Esse é o jogo. O jogo, a parte mais difícil da venda é você conseguir chegar aí. A parte mais difícil da venda é você conseguir chegar que o cliente dê atenção. Então, 95% da venda dos teus esforços vão ser capturar a atenção do cliente, tornar-se interessante, inteligente para o cliente, virar a atenção e conseguir um momento da atenção dele. Se você conseguir essas 3 coisas, o resto segue o script. Conversa, torne-se interessante, voz agradável. Homens, a voz tem que ser impactante. Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu sou Rafael Nova. Não é essa voz que eu tô falando com vocês. Essa voz que eu tô falando com vocês é a minha voz real. Mas quando eu atendo o telefone, eu digo assim, olá, tudo bem? Aqui é Rafael Nova. Como é que você tá? Tipo, a voz, ela passa para o peito. Aqui é a voz do peito. Aqui é a voz que tá na garganta. Eu posso estar com a voz da barriga também, entendeu? Você tem que descobrir um jeito diferente de impostar a sua voz. Entende? Você tem que aprender isso. E tem vídeo no YouTube que ensina isso. Você tem que entender que no momento de uma conversa o que fica mais séria, você tem que baixar o seu tom. Não, eu te entendo perfeitamente. Quando a pessoa está alegre, Rafael, eu digo, que legal isso aí, né? Muito bem. Eu digo que isso é a voz da rádio. A voz alegre é a voz da rádio que diz, aqui é Rafael Nova, Ready Rock Station, fazendo programa para você nessa terça-feira, muito obrigado. Sabe? Você fala mais rápido, você cria uma pressão na sua voz. Então, tudo isso corrobora. Porque hoje isso a gente não está falando de expressão corporal. Porque a gente ainda tem isso. Então, o teu foco é esse. Gente, me diz uma coisa aí.
Como é que tá o tempo de vocês? Porque eu tenho uma reunião agora. Faça uma perguntinha aí pra gente concluir, que eu tenho que só dar 2 minutos. Exato. Não, quantos módulos forem necessários. Quantos módulos vocês quiserem, tá? Eu também. Eu também. Porque eu sempre tenho agendamento, então por isso eu tenho que sair correndo. Faz o seguinte, conversem entre vocês, manda as perguntas aqui. Ana, faz um grupo com todo mundo e me bota dentro e vamos responder as questões ali dentro do grupo, tá? Que eu tenho que sair correndo com uma ligação, tá bom? Beijo. Luiz, prazer. Garrett, prazer. Ana e outro resto do pessoal. Valeu, abração.